Bem-vindos ao segundo episódio da nossa terceira temporada. Hoje tá um friozinho aqui, tamo, sofrendo um cadinho, tá? E vamos agradecer, né, a quem faz esse podcast acontecer. Vamos agradecer o CREA de Minas Gerais, a Associação Regional de Engenheiros, Arquitetos e Agrônomos de São Sebastião do Paraíso. E hoje comigo tá o meu parceiro Tinoco, né? Depois eu vou deixar ele se apresentar, porque ele faz tanta coisa que às vezes eu me perco, né? Eu acho que ele que trouxe o CREA para Paraíso, porque tá lá há tanto tempo, né, Tinoco? Sim, muito tempo já. Faz parte da história. E o nosso convidado é o Diego. Eu espero muito não confundir com o Diogo, porque o Tinoco já me deixou um pouco confusa. O Diego vai contar a gente um pouquinho sobre financiamentos da parte agrícola, né? Que ajuda os nossos engenheiros agrônomos aí e vai dar uma pincelada no geral. Eu vou primeiro agradecer você por ter topado esse convite. Eu vou deixar você se apresentar, porque eu fui ler a sua apresentação e eu fui assim, caraca, já formou, já fez MBA. Isso. E ainda tá encarando uma faculdade de Direito. Aí eu falei assim, o cara é brabo mesmo. Mas muito obrigado por ter topado o convite. Amanda, eu que agradeço, é um prazer estar aqui. O Tinoco, obrigado também, né? Isso, tamo junto. A gente já se conhece também aí, né? Das nossas campanhas rurais aí, né? Nosso trabalho do dia a dia. Então, Amanda, meu nome é Diego, né? Eu tenho 39 anos, eu fiz gestão financeira, MBA, né? Em pós-graduação, gestão e estratégia de negócio. E eu sempre lidei com a parte de bancária, né? Tem 15 anos que eu estou nessa linha. E então eu atendi diversas áreas, né, dentro do banco, passei por todos os setores e hoje eu fico à frente do agronegócio no Sicoob Nosso Crédito. E nesse sentido, hoje eu tenho um conhecimento voltado e específico para o agro, mas todas as linhas de PJ, PF, todas as linhas de financiamento, esses desenrolas do banco, eu tenho esse conhecimento aí um pouco para falar. Muito massa. E você conhece esse parceiro aqui do meu lado? Eu conheço ele, né, Tinocão? Parceiro, a gente está no dia a dia aí, sempre fazendo um projeto ou outro, né? Ele dá um suporte muito bacana pra gente lá. Obrigado, Diego. Se apresenta pra nós. Opa, vamos lá. Apesar de que eu acho que a galera lá de BH deve tudo te conhecer, né? Nossa, vamos lá. Vamos voltar um pouquinho. Quem que tá aqui? Eu sou Emerson Tinoco. Esse Emerson, professor natural do estado do Rio, né, do interior. E o Tinoco ficou mais fácil, que não tem o R, então pegou e é o sobrenome. Então é Emerson Tinoco da Silveira. E Tinoco, como se diz, né? É o dia a dia, mais fácil de se falar. E pegou e vamos embora, é o Tinoco. Dia me perguntaram, você tem um contato do Emerson? Você não conhece? Quem é Emerson? Eu também não conheço. Até em casa, no Mercado Livre, quando vai entregar alguma coisa, eu também não sei quem é o Emerson, né? E quando você se apresenta? Você fala Tinoco? Tinoco. Já fica mais fácil, né? Então, praticamente eu formei em 95, né? Como que eu vim parar aqui? Fiz muito estágio. Então, eu entrei na faculdade em Alfenas, na década de 90, e fui fazendo muito estágio nas regiões próximas. E São Sebastião do Paraíso me acolheu. E o interessante é que eu tinha um sonho de fazer um mestrado, né? Continuar uma carreira acadêmica, e o mercado me absorveu muito rápido, que foi na geada de 94 que eu vim para cá. Então, desde março de 1995, após geada, né, eu vim para cá e comecei a trabalhar sempre no mundo de cooperativa. Então, hoje, eu sou um engenheiro agrônomo, tenho 2 especializações na área de cafeicultura, que seriam as pós-graduações nossas na área, e estou na associação desde quando eu pisei aqui. Então, tem muito tempo, são 31 anos praticamente, junto com a área, e no qual me tornei um conselheiro representante da área na Câmara de Agronomia. Então, hoje, o que eu faço? Trabalho na cooperativa, como engenheiro agrônomo, especialista em café, tenho empresa de consultoria e represento a associação, a área, na cadeira de agronomia no CREA Minas Gerais. Fora isso, foi inspetoria, modal, e sempre envolvido no CREA, na parte profissional e no meio de cooperativa também.
Mas eu acredito que a associação é muito grata a você, Tinoco. Sim, Porque acho que foi não sei se fica feio, mas é uma peça fundamental, né? Sim. Tipo... Passamos muitos momentos difíceis, né? E aí precisava ter uma representação, ter alguém que goste de associação, goste de estar no meio de cooperativas, e a gente lutou muito. Hoje, graças a Deus, mudaram a forma de trabalhar e as coisas estão se encaixando. Mas também, eu vivo, né? Eu gosto muito, né? Tudo eu participo da associação e estou sempre junto com o CREA. O segredo do sucesso é você gostar do que faz, né? Sim. Isso aí, sem dúvida, torna um pouco assim mais fácil de lidar com o dia a dia. Sim. A gente sabe que sempre existe várias dificuldades dentro do dia, mas quando a gente faz com o que gosta, tem um prazer assim, acho que as coisas ficam um pouco mais leves assim. Com certeza, tia. É verdade, Diego? É verdade. Você gosta do que você faz? Eu gosto do que eu faço. Explica pra gente o que você faz. Então, hoje eu trabalho direto com agronegócio. Então eu fico em busca de negócios, né, do produtor rural, em linhas de frente do BNDES. Então todas as linhas que vêm do agronegócio eu fico atuando nela. Então todas as linhas para custeio, para investimento, para aquisição de maquinário, né, que o produtor tem a necessidade, eu estou lá para auxiliar ele a gente conseguir as melhores taxas que o governo tem para nos oferecer. Você que vai atrás deles ou eles que vêm atrás de você? Não, eu que vou atrás deles. Mas ele também volta, né? Porque assim, uma vez que a gente conquista um associado, né, um cliente, ele tem aquela gratificação conosco. Então ele sempre nos procura, sempre pede ali uma informação. Diego, você acha que essa linha de crédito é bacana? Olha, tal banco me ofereceu isso, é bacana, vale a pena? Realmente é de fato condizente essa taxa de juros? E aí a gente senta e conversa, né? Porque querendo ou não, a gente também é consultor, né? Eu formei nessa área de finanças, então o pessoal sempre tem aquele pedido de consultoria. E uma coisa a gente vai criando relacionamento e vai criando confiança com esses associados, com esses clientes. O produtor rural, ele é sempre muito bem atendido, mas ele gosta sempre de uma segunda opinião. Ele fica com o pé atrás, ele gosta ali de ter uma outra visão diferente da que ele Perguntar tem pro ali para compadre. perguntar lá pro nosso amigo Tinoco, né? Então, assim, é comum que eu receba, assim, alguns pedidos, né? Diego, isso daqui, como que tá? Você acha que é legal? Né? A gente vai aprofundar muito em algumas linhas de crédito, né? Vamos falar um pouco aí de cada linha para a gente adquirir, mas também vamos falar das linhas de pessoa física, né? Para o arquiteto, para a empresa também, e aí a gente consegue esmiuçar um pouco mais essas questões dessas linhas de crédito, de financiamento. Mas hoje, essa parte de consultoria, para ver se o fluxo de caixa da pessoa está indo bem, tanto da empresa, né? Pessoa física, porque o fluxo é no geral, né? A gente usa muito fluxo de caixa para empresa, mas o produtor tem fluxo de caixa, a pessoa física tem fluxo de caixa, porém às vezes a pessoa não tem muito esse conhecimento, fala com outro linguajar, vamos falar assim, mas tudo hoje, a parte financeira é um pilar da vida de qualquer pessoa, não tem como a gente hoje tocar uma vida sem pensar na parte financeira. Porque é um dos principais, né? A gente, claro que tem que se cuidar, corpo, mente, mas o financeiro, se ele não tiver ali para nos auxiliar, ele fica um pouco difícil. Queria fazer uma pergunta para o Diego. Tudo pode ser? Pode. Diego, só para esclarecer um pouco. Existe a linha rural. Queria que você desse uma pincelada assim, que é um recurso controlado, né, uso livre, e depois para as PJs e para a pessoa física. Dá uma pincelada para a gente, só para a gente relembrar aqui. Então, quais são os rurais? Esclarecer um pouquinho as linhas e depois a gente entra mais a Vocês fundo. dois podem até me responder. Produtor rural costuma ser uma empresa? Sim. Eu sempre me perguntei isso. Porque, tipo, meu pai tem o sítio, né? Meu tio, enfim. Só que, assim, a gente nunca conversou sobre, mas na minha cabeça é sempre pessoa física. E às vezes nem é. Não, nem é. É que assim, existe várias modalidades para a gente tratar isso. E por que disso? Por exemplo, hoje, um produtor rural, ele tem praticamente uma empresa na mão dele. Porém, ele tem algumas isenções fiscais, que aí fica atrativo dele continuar na pessoa física. Mas na parte jurídica, quando você transforma uma propriedade em parte jurídica, você entra no âmbito de fazer, por exemplo, sucessão. Uma sucessão familiar encara bem a PJ rural. Ela vai encaixar em todas as linhas que o produtor tem.
só que na parte PJ. Então, por exemplo, o que fica bom nisso? O que fica bom é que, assim, é fácil de outras pessoas entrarem e saírem daquela empresa. Né? O sócio, por exemplo, ele pode fazer uma baixa, né, e colocar, por exemplo, o filho dele, o sucessor dele. Ou até a venda, né? Quando faz a venda de uma empresa, claro que tem todo o trâmite da venda da empresa, mas a sucessão é muito mais fácil do que, às vezes, na pessoa física, no âmbito, assim, de regularizar a questão de documento. Porque uma vez que você fez a documentação toda rural para a empresa, você só pode, fica mais fácil você mudar mais os sócios ali. Então, é tranquilo. Quando é na pessoa física, tem que atualizar todos os documentos, ITR, CCIR, né? O CAR, né? Então, assim, documentos que o Tinoco conhece bem e que para aquisição de crédito rural, por exemplo, hoje em dia, ele é fundamental. Sem a documentação, hoje o governo não libera crédito. E está certo, tá? Por quê? Antigamente, Amanda, para você ter ideia, pode parecer bizarro, mas é verdade. Ia pessoas que tinham propriedade rural no banco, faziam um financiamento, por exemplo, de custeio de café e ele não tinha um pé de café na fazenda dele. Aí o que acontece? Isso acarreta muito lá para o banco na hora de pagar, né? Porque aí vai chegar o produtor lá, né? Falar assim, olha, eu não tenho condição de pagar. Porque que é o custeio? É um dinheiro que o governo libera, né? Nós, como instituição, repassamos ele para o produtor para que ele faça todo o processo de custeio da lavoura dele. Então, ele vai colocar ali todo o fertilizante, o cuidado com a planta, né? Ele vai entrar no processo de produzir todo aquele produto, né? Para chegar à fruta em si. Chegar no final, ela vai colher, ele vai ter um prazo para vender aquele produto, né? Ou café, ou uma fruta, que seja, e depois ele vai fazer o pagamento. O que acontece como acontecia da pessoa pegar a linha de crédito, que era atrativa por ser uma taxa de juros bem baixa, de incentivo do governo, ele usava aquele recurso para outros fins. Comprar um Uno, uma caminhonete, alguma coisa assim. E aí o que chegava na hora de fazer o pagamento? Porque o montante é alto. E aí ele não tinha o dinheiro para pagar. E aí teve muita gente que perdeu bens, assim, né? Sim, porque colocava em garantia, né? Mas assim, houve assim, aquela pessoa que agia de má fé e teve algumas pessoas que às vezes não tinha tanta instrução. Eu acho que hoje em dia, como a gente está assim, hoje a demanda de informação é muito mais ampla, né? Veja hoje esse bate-papo aqui. Algum tempo atrás isso era quase que impensável, né? E era impensável, não tinha, né, esse canal assim de comunicação. O Tinoco sabe bem, né? Já está de muito tempo aí, desde 95, né, que você falou. Trabalhando. Então, sabe muito bem que o produtor ele ficava em falta de informação, né, Tinoco? Amanda, só complementando, Gil, existe também hoje, além de PJ, que são as agropecuárias, a gente tem também as holds, onde você protege aquele patrimônio. Então, eu quero fazer a sucessão da propriedade dentro da família. Então, você cria a hold para só a família movimentar. Então, os cunhados, né, as noras, não entram dentro dessa organização que é uma agropecuária, que é uma PJ. Então, hoje modernizou, a gente tem muita alternativa de trabalhar. Então, pode ser pessoa física, PJ, hold, as agropecuárias, que são PJs, isso tudo compõe o meio rural. E uma coisa interessante, assim, a gente tem que deixar claro que algumas instituições financeiras, no caso o Cicobi aqui, que a gente trabalha junto, ele cobra sempre a elaboração de um projeto por um profissional habilitado. Ótimo. Então, uma vez por ano, solicita a certidão de quitação. Então, todas as pessoas que prestam hoje o serviço para a sua instituição estão habilitados no conselho. Então, isso é uma garantia de não ocorrer aquela liberação de crédito para não produtores. E faz um laudo? Como é que Projeto via sistema do banco, onde só libera a senha para profissionais habilitados. Será que é tipo casa financiada? A linha de raciocínio, será? Seria semelhante. A gente faz o projeto, referente, depois tem uma planilha. O que padronizou é uma coisa de elogiar, que o Cicobi hoje tem uma plataforma, né? Que se você entra nessa plataforma e você vai fazer todo o projeto, todo o custeio, o orçamento agrícola na plataforma do banco. Então, é liberado para quem? Para os profissionais que estão habilitados.
essa semana solicitou a certidão de quitação, ou seja, só quem está em dia com o conselho pode elaborar projeto para o banco. Perfeito. Porque todo mundo, né, Amanda, fica resguardado. O produtor, a empresa, a instituição, né, que tem a segurança de estar lá. E o próprio CREA, né? Porque daí, vamos falar assim, todo mundo que está ali realmente está em dia, né? Isso é bom para o CREA, é bom para o banco, é bom para o produtor. Passa a segurança, né, de ter aquele profissional em dia atualizado ali também. E valoriza o profissional, né? Valoriza o profissional, né? Pensa bem, hoje uma faculdade você paga, às vezes 5 anos ali, a mensalidade todo mês. Pensa bem, você faz um investimento de 5 anos, não só fisicamente, mentalmente, de estudar e se preparar, mas financeiramente. Sim. Que é o braço de toda a família, que é o financeiro, não o pilar financeiro, que assim, a gente pode falar de diversos assuntos aqui que ele vai se estender a longo prazo. Essa parte de hold é muito interessante, proteção familiar, sim, né? Mas o que mais cabe é isso, é de deixar todo mundo em dia, confortável com a situação e estar ciente que está tudo legalizado, não fazendo nada assim fora do que é pedido. Então isso que é o que traz segurança, né? A instituição financeira passa uma segurança para o associado tem uma segurança de estar fazendo tudo em dia, né? E o próprio engenheiro também, né? Que ele, sim, fica seguro que nenhuma outra pessoa, mesmo que seja colega de profissão e que esteja inadimplente, ele vai tomar o serviço dele. Então isso é bem bacana, né? Não esquece de falar, comenta pra gente da liberação dos créditos, controlado do governo, e a questão até do BNDES, né, que não tem projeto, mas existe um laudo para avaliar se aquele maquinário foi adquirido pelo produtor. Isso. Então são 2 linhas. Só para simplificar, a prefeitura, quando você faz um projeto, você encaminha para a prefeitura, tem que ser um profissional habilitado. Uhum. Esse seria o papel, talvez, do Cicobi. Ele exige que o profissional esteja habilitado. E tem uma linha, vou deixar o Diego explicar, do BNDES, que não é projeto, porque tem um código do FINAME, onde é feito da agência bancária, do produtor e o governo. Ele recebe a máquina, mas tem uma fiscalização que vai verificar se é de uso mesmo, se é apto aquele cooperado a utilizar, aquele produtor a utilizar aquele recurso. Diego, por favor, explica pra gente aí. Pode ser, porque senão eu faço outra pergunta. Não, mas tá tudo bem. Bom, essa parte de recurso controlado é os incentivos que o governo tem para a área do produtor rural, né? Então, são linhas para custeio, para investimento, né? E investimento, eu falo, em estrutura, em irrigação, né? Então, hoje, vamos falar assim, o produtor hoje, ele tem uma margem bem apertada. E é um negócio, o Tinoco sabe muito bem, que é o seguinte, o produtor ele tem que ter na ponta do lápis o custo ou da saca de café ou do abacate que ele está produzindo, ele tem que ter, né? O da manga, aqui, sim, na nossa região é o café, um pouco de gado, né? Um pouco de leite, mas o que predomina é o café. Vamos focar um pouquinho no café, porque acho que fica mais fácil, sim, e o Tinoco tem um bom conhecimento. Então hoje o produtor ele tem que saber quanto que está a saca do café dele produzida. Quanto que ficou essa saca de café para mim, né? Para que ele tem que ter isso, Amanda? Para saber também quanto que ele ganha, quanto que ele vende, por quanto ele pode vender, por quanto ele não pode vender, né? E até para ele fazer uma previsão de custo que ele vai ter para a próxima safra, né? Isso, na parte financeira, ele fazer um planejamento do que ele vai gastar, do que ele pode vender. E aí, o que o produtor... O produtor é assim, ele sempre fala assim, não, eu vou segurar o café para vender mais caro, né, Tinoco? E aí, às vezes, espero que o café suba, mas o café baixa. Então, aí ele fica naquela. Mas o correto é ele saber o quanto que ele quer ganhar. O quanto que ele pode ganhar e o quanto que ele não pode ganhar. O que ele está perdendo com isso. O mais interessante que o produtor tem que ter é isso. É saber o quanto custa aquela saca de café para ele. Ou quanto custa a produção dele. Feito aquilo, há margem de você fazer trava, fazer uma rede, assim, uma proteção para que ele não tenha perca. Que se dá no seguinte... Assim, por exemplo, um produtor lá que ele tem, por exemplo, 5 hectares, né? Vamos pôr que cada hectare ali ele vai conseguir produzir 35 sacas, por exemplo. Vezes 5, vamos pôr, vai dar 180, 175 sacas. Quanto que é o custo dele, né? Mais ou menos. Então, o que ele tem que fazer? Olha, eu só vou chutar, não vou falar que mas vamos falar que ele custou 50 mil para produzir aquilo, né? Quanto que ele está vendendo aquelas 50 sacas? Né? Será que se ele vender abaixo, ele vai ser um bom negócio? Não, né? Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender sempre acima. Só que aí, qual que é a dica assim, que eu gosto de dar para o produtor? Trava o seu custo. Pega o seu café, veja o preço de hoje que está o mercado,
Trava quantas sacas você vai gastar para fazer 50 mil. Quantas sacas hoje, no preço de hoje, dá 50 mil para você custear a lavoura do ano que vem? Não é dessa, tá? Porque a dessa ele já tem que ter feito essa previsão no ano passado. Então ele tem que fazer essa previsão. Pega aquele dinheiro, deixa ele guardadinho. Porque aí ele vai comprar o insumo na hora certa, ele vai ter força, né? Porque quem tem o dinheiro é o que controla o mercado, né, o Tinoco? Ele que vai demandar o quanto ele vai pagar. Obviamente, o preço é incontrolável, mas ele não precisa comprar no desespero, naquela hora. Porque são coisas, são rotinas que todo ano acontece, é a mesma coisa. O preço do café sobe e abaixa. Ele vai ter uma variação maior sempre quando está colhendo. Quando acaba de colher, o preço geralmente baixa. Não é uma regra, mas se você olhar o histórico, você vai entender um pouco quando ele aumenta e quando ele diminui. Assim, por histórico, né? Não é uma afirmação. Se você pegar um histórico, eu acho que você... É igual o investimento. Todo histórico ele não é uma garantia de rentabilidade. Mas você já tem um norte do que já aconteceu ali. Então, você sabe mais ou menos o que pode acontecer. Então, esse quesito do produtor, de ter um controle maior da safra dele, fica mais fácil dele negociar o quanto ele quer ganhar nesse sentido, tá? Mas esses recursos controlados, como o Tinoco falou, para continuar, é justamente para isso. Para ele custear a lavoura dele, para ele custear, por exemplo, um investimento na parte de infraestrutura. Então, por exemplo, o produtor de leite, por exemplo, ele pode construir um composto. Né, Tinoco? Constrói um composto. Essa é uma linha de crédito que pode fazer até em 10 anos pelo BNDES. Só que aí precisa de um profissional. Ele vai ter que fazer um projeto, né? O Tinoco faz um projeto, vai ter um projeto estrutural, que aí vai precisar de um engenheiro, né, mesmo, né, civil, que para ir lá fazer essa estrutura. Vai procurar um outro engenheiro, que é o engenheiro agrônomo, que ele vai fazer esse projeto, vai encaminhar para a instituição esse projeto, e esse projeto ele vai ficar naquela densidade de documento que é necessário para o BNDES. E aí o BNDES precisa, além desse projeto, ele precisa de comprovações, de foto, de estágio, do que está acontecendo, né? Porque é diferente do habitacional, que a Caixa na construção vai liberando parcialmente, no rural não, ele libera o valor integral, né? O que ele precisa fazer é ficar atento ao custo que foi demandado daquele investimento, no sentido quando é uma infraestrutura de construção. Porque, vamos supor, como que acontece essa linha de investimento, por exemplo? O produtor chega lá e fala assim, Diego, eu estou procurando aqui uma linha de crédito para mim fazer uma construção de um barracão para mim guardar meu maquinário, meus equipamentos. Aí eu falo assim, então vamos fazer o seguinte, primeiro eu preciso saber um orçamento mais ou menos desse barracão seu. Quanto que vai ficar? Aí ele vai falar assim, Diego, fica em torno de 100 mil. Então, se ele chegar com um orçamento baseado em 100 mil, essa linha de crédito ela vai subir para o BNDES nesse valor. Vai passar por todo o trâmite, o projeto, né? O Tinoco, o engenheiro agrônomo vai fazer o projeto, o engenheiro civil vai participar, né? Porque existe limitações. O engenheiro agrônomo não pode falar para ele como que ele tem que fazer o coisa. Tem que ser um engenheiro civil que tem lá o conhecimento. A mesma coisa, o engenheiro civil não pode falar para ele que tem que fazer outras coisas lá na atividade. Mas, dependendo disso, ele fez o orçamento, tá com aquele valor ali, ele vai ter que gastar aquele valor. É o que tem de financiamento do BNDES. Não há alteração nisso, né? Então, se ficar a mais, ele tem que se cuidar com isso, aí ele vai sair do recurso dele. Se ficar a menos, ele vai ter que comprovar a nota, porque também não se pode ficar devolvendo o recurso. Não tem como. E eu acho que essa é uma das coisas mais difíceis de fazer dentro do BNDES, no agronegócio. Porque o Tinoco sabe, é imprevisível os valores. E tem que apresentar nota fiscal? Precisa apresentar nota fiscal. Não pode devolver dinheiro? Não pode devolver o dinheiro. Não. Amanda, só para ajudar, capaz da civil para entender, os engenheiros civil. Então, vamos falar um terreiro, que até agora está na época até de utilizar. Vai ter o dimensionamento da parte do concreto, da ferragem, da estrutura, né, da compactação, do nivelamento, pelo engenheiro civil. Esse é o orçamento que é apresentado para o Diego. Então ele fala assim, olha, eu preciso de 100 mil reais, está aqui. Esse é o orçamento... mas se for fazer daqui 3 meses, eu já não prometo. Por isso que é difícil. É difícil. E onde que a parte agronômica entra? No estudo da viabilidade de capacidade de pagamento. Então aquele terreiro está no dimensionamento ideal para a propriedade dele, ele vai ter condição de pagar, aí que entra o projeto agronômico. Sim. Ou seja, fica multimodal. Entra aí um civil e um engenheiro agrônomo, um engenheiro civil e um engenheiro agrônomo, para a construção de um terreiro. Um barracão, uma máquina de benefício, aí vem toda a engenharia participando do contexto. Tá?
Isso, tudo tem comprovação de nota. Existe a fiscalização para constar que aquele recurso foi aplicado naquela propriedade de forma correta. Tem que fiscalizar mesmo. E tá certo, né? Não tá errado. Essa é a linha mais difícil, vamos falar assim, nesse sentido, tá? Porque outras linhas que tem do BNDES, vamos falar assim, uma linha de irrigação, é o custo da irrigação ali. Então, assim, é um produto já fechado. Um maquinário, um trator, o valor é aquele, é fechado. Então, não tem alteração. Pode ter alteração do valor do trator. Subiu tanto para ele, para a irrigação. Mas aí é uma questão do vendedor com o produtor. Só que isso geralmente é negociado antes, tá? Porque o produtor, quando ele vai fazer... Tem que ter... o produtor vai fazer uma aquisição, por exemplo, de um trator, ele vai falar assim, Amanda, você me vende seu trator? Você vai falar assim, não, Diego, eu vendo sim. Ó, o valor aqui é 240 mil. Aí eu vou falar para você, Amanda, eu vou te pagar, mas eu vou te pagar pelo BNDES. Tá? Eu vou fazer um financiamento no banco, você consegue assegurar esse preço aí até sair o recurso? Aí você vai me falar, não, Diego, é possível ou não. Só que isso é comum. Demora muito sair? Depende, tá? Porque depende do que tem de liberação do governo naquele sentido. Então, tem hora que você tem um recurso disponível a todo momento e tem hora que não. Às vezes não tem. Fica oscilando também. Fica oscilando. E não é uma regra. Então, tem anos que eles liberam mais, por exemplo, em 2 etapas no ano. E tem ano, por exemplo, esse último ano só foi trimestral. Então, a cada 3 meses, eles mandavam aí uma parcela de recurso. E aí a gente tentava encaixar os pedidos que o produtor tinha naquele momento. Então, seja a irrigação, seja a construção de um terreiro, seja a construção de um barracão, seja a irrigação, né? E todas as linhas, cada uma delas, se você aprofundar, ela tem um tempo para ser pago, né? Então, por exemplo, o investimento estrutural, ele pode ir até 10 anos. O maquinário, ele vai até 8 anos. Geralmente é de carência e mais 7 parcelas. Alguns bancos dão 2 anos ali. O Banco do Brasil, eu sei que dá 2 anos ali em algumas instituições. Mas não é muito de prática que aconteça isso. Nossa, geralmente eu acho muito louco. É porque assim... Compra e você só paga daqui 2 anos. O que acontece? Na verdade, ele começa a pagar daqui 2 anos, né? Porque, tipo, até... Como que fala? Até brotar aquilo que ele plantou, né? Pois é. O café, que é um produto que é fixo, né? Ele é perene. Ele é perene. Então, ali, ele só vai ter que fazer a manutenção da lavoura para que ela dê o fruto no ano seguinte, né? Mas uma produção de soja, por exemplo, de milho, ela não, né? Ela, você plantou, colheu, acabou, né? Isso daí... Ô, Diego, só para ajudar para a Amanda, para não misturar as estações, né? Quando a gente fala BNDES, normalmente o BNDES está relacionado a investimento. Sim. Aquisição tanto de máquinas, equipamentos e estruturas. Tá? Sim. São coisas fixas. Então, no BNDES, o que é o interessante da... Agora bagunçou tudo, vai ter que cortar, porque eu perdi a mistura. Vamos lá. Não, pare. Então, vamos lá. Então, senhor, o BNDES, então, a gente separa. Tem a parte estrutural, que é a parte de benfeitorias, que você tem os projetos envolvidos. E existe um termo que a gente fala assim, código do FINAME. Quando um maquinário, um equipamento tem esse código, aquilo é específico para o meio agrícola. Então, dispensa-se projeto, porque é um recurso que o banco passa direto para o fornecedor, aí tem a fiscalização do banco para checar se está tudo ok. Então, essa é a parte de investimento que a gente utiliza mais o BNDES. E tem a parte dos recursos controlados, que são os custeios, né? Isso, são os custeios. Que é para custear a lavoura durante um ano, 14 meses, que é o café, que é o normal. Tá, até 20 meses quando é gado, tá? Aí ele consegue ter um prazo maior. Os recursos controlados é mais a questão do custeio e o BNDES é mais questão de investimento. São um pouco separados em relação a isso, né? Ô, Tino, qual que era a outra pergunta? Você falou dos recursos controlados, que a gente tem 3 linhas praticamente. A gente trabalha muito com Pronaf, Pronamp e os demais, que são produtores maiores. É mais para deixar um pouco claro como classifica cada um, Diego. Só para quem estiver ouvindo entender. A classificação um pouco dos produtores, ela é baseada no seguinte. Hoje um produtor que é o Pronaf, é o pequeno produtor, ele tem que ter um faturamento até 500 mil. Tá? Então, ele não pode ultrapassar isso. O que é esse faturamento? É toda a produção que ele tem dentro da lavoura dele ali e não pode ultrapassar 500 mil. Quando ele ultrapassa esse valor, ele entra numa outra linha, que é a linha do Pronamp, que é o médio produtor. E aí, esse produtor, ele pode ter uma renda anual de até 3 milhões e 500 mil, né? Porém, 80% dessa renda
ela tem que vir do agronegócio. Então, ele pode ter uma empresa fora, ele pode ter um outro negócio, porém, 80% da renda dele tem que vir do agronegócio, para que ele encaixe nessas linhas de governo, tá? Essas linhas de BNDES, essas linhas com recurso controlado, tá? E tem aquele produtor que é o demais, aí ele está acima desses 3,5 milhões. Mas nada impede, por exemplo, que um pronampiano use recursos de demais. Por quê? Porque às vezes ele não tem documentação. E no demais, ele consegue ficar, não que ele consiga, vamos falar assim, sem os documentos. Mas, por exemplo, para o pronampiano, um documento essencial para que ele seja enquadrado é a CAF. Se ele não tiver a CAF, ele pode encaixar no Pronamp. Mas se tem algum documento ali que, de repente, ele não está batendo uma renda, ou, por exemplo, 80% não é da renda dele, ele vai cair para o demais. A mesma coisa para o médio produtor. De repente, ele tem empresa, né? Ele tem a PJ dele e tem a parte rural. Só que a renda é 50-50. Aí ele também vai encaixar nessa linha que é demais. Ou seja, todos aqueles que não se encaixam dentro do programa que é do Pronaf, além da renda, questão de documentação, ele vai encaixar no demais, né? Entendi. Qual que é a linha de crédito que mais sai hoje? A linha na verdade, todas as linhas, ela tem uma procura muito grande, tanto para investimento quanto para custeio, né? Vou te falar, o que mais sai é o que mais tem. Então, o que o governo deixa um pouco mais disponível é o custeio. Então, para custear as lavouras é o que mais sai. Porque o BNDES ele é limitado, né? O governo não consegue manter que todo mundo a qualquer momento possa pegar recurso. Não é assim. Ele é dividido também por regiões do país. Então, tem o Nordeste, tem uma coisa, o Sudeste tem outra, o Sul tem outra. Então, assim, o Centro-Oeste tem uma. São recursos destinados. Por quê? Porque cada região tem uma demanda a mais. Tem região que vai demandar um pouco mais de recurso do que outras regiões. Então, ele tem um limite. Então, em algumas regiões, um pouco sobra recurso, nas outras faltam, né? Mas quem faz essa divisão é o próprio governo. Ele faz essa divisão de recursos. E aí cabe os produtores procurar as instituições financeiras e a gente fazer alocação ou no BNDES ou no custeio. Mas o que mais, assim, vamos falar assim, o que mais sai acaba sendo o custeio porque é um montante maior de recurso disponível. Entendi. Diego, só para te esclarecer, essa linha do governo é para todas as instituições financeiras e cooperativas, né? Isso. É o que a gente fala assim, um Pronamp. O Pronamp vem aquele montante de dinheiro para todas as agências bancárias, Isso. tá, mano? Eles distribuem num todo, tá? Todo. Aí você gera uma demanda e aí que está a questão da organização. Você conhecer muito seu público para liberar de função de cada região, né? Igual nosso aqui, de cada município nosso tem uma demanda maior, menor de cada linha. De cada linha. É muito interessante isso. Parece que não, mas veja bem, a gente está a 50 km de Passos. E lá, a parte rural é totalmente diferente da nossa aqui. Aqui, o que mais segue aqui é a parte de café. Lá é dividido em leite, em soja, em milho, né? Lá tem uma expansão maior de outros negócios, né? E óbvio, você vê, nem está longe, né? Mas o café aqui é o predominante, porque é a nossa região um pouco mais privilegiada, né? Muita granja também, né? Tem muita granja, né? Porque lá também tem a JBS, né? Então, elas buscam produtores, né? Ela entra com incentivo também de financiamento para ajudar eles lá. Então, às vezes, ela é até a garantidora do produtor no banco, na instituição financeira. Caramba! Ela entra como avalista, né, do produtor. Só que assim, são investimentos muito altos, né? Que o produtor precisa analisar se realmente vale a pena. Porque é aquela coisa assim, eles têm a necessidade, né? Mas o produtor, porque é um serviço muito cativo, né? A granja, o leite, né? Sim. É um serviço que é diário, é todo momento, às vezes 2, 3 vezes no dia. Tem que ter ali um fluxo de pessoas para trabalhar, porque uma pessoa mesmo para tomar conta é um pouco diferente do que é o do nosso café, né? O café, o cara consegue assim, demandar com menos funcionário, ou às vezes até, a gente tem muito aqui, produtor que ele mesmo toca a lavoura dele, né? No sentido que ele consegue diluir o trabalho que precisa ser feito. Agora, em outras demandas, não. No leite, né? Se uma pessoa tem 50 vacas de leite, ele vai ter que ter funcionário. Como é que vai tirar leite daquilo tudo? E o leite é de manhã e de tarde. E é todo dia, né, Tinoco? Com certeza. E ali, Amanda, até complementando assim, o quanto que é sério a questão de crédito rural.
Então as pessoas acham que é chegar na agência, pegar o dinheiro. Não, existe muita análise, é um dinheiro que chama-se controlado, porque existe um acompanhamento muito sério. Então, apesar de ser uma coisa comum, a gente fala, vou pegar um custeio, mas tem muita responsabilidade da instituição financeira, né? No caso, o banco, e do produtor também. E do técnico, e do profissional que faz o projeto. Porque uma das coisas que a gente vê, por exemplo, numa análise de crédito, é o fluxo financeiro daquele produtor. E geralmente, por exemplo, quem ajuda a entender essa produção do produtor é o nosso amigo ali. E o dele tá na reta. Porque ele atesta se a produção daquele produtor de fato é ou não. Porque, por incrível que pareça, assim, no meio rural, eu vou te falar que isso acontece bem menos. Mas acontece. O cara chegar lá, né, Tinoco, falar assim, não, ó, vou colher 100 sacos aqui esse ano. 100 sacas de café. Só que, na verdade, não colhe. O Tinoco, às vezes, vai, olha, ele não tem lavoura para isso. Ele vai dar ali no máximo 50, 70. Eu falei assim, então, Tinoco, então você vai atestar isso aí, porque senão ficar a responsabilidade com o banco, com a instituição, e não é. Né? Mas, assim, de fato, é muito pouco. Às vezes é porque antigamente era no mais olhômetro, fácil, né? No olhômetro, né? Mas, assim... Isso é bom porque é bom pro governo... o banco que vai receber o dinheiro, né? É bom pro profissional que tá falando que realmente vai acontecer. É o crédito consciente. E o proprietário não se põe em risco, né? É o crédito consciente. Porque assim, ó, o da instituição, o que a instituição quer emprestar e quer receber? Se ficar muito inadimplente, o custo do dinheiro vai subir para aquela instituição. Automaticamente vai subir para você, vai subir para o seu João, para o Pedro, vai subir para todo mundo. Né? E isso não é só no produtor, não. A gente vai entrar um pouco depois em assuntos de pessoa física, pessoa jurídica, mas num todo, a inadimplência faz o preço do dinheiro ficar caro. Então, a taxa de juros que paga é aquela coisa, um paga por todo mundo. Né? Às vezes, todo mundo está pagando por um inadimplente ali. De fato, é verdade, porque senão fica insustentável. Então, quando tem inadimplência, quando o banco vai pegar ao governo o dinheiro, fica mais caro. Se a inadimplência não tiver muito alto... O recurso controlado, ele é o seguinte, ele é controlado no sentido da gente emprestar. Sim. Mas, vamos supor, quando eu te empresto um dinheiro sendo instituição eu crio uma responsabilidade do governo. Okay. No dia de chegar o pagamento, se você não pagar, vai sair do meu bolso, ou seja, do caixa da minha instituição, que vai pagar o governo. Porque o governo não vai... Às vezes o produtor acha que é isso, né? Porque assim, ó, por exemplo, o que acontece? O produtor, quando ele fica inadimplente, e pode acontecer, tá? Isso é uma coisa natural. O produtor fala assim, que eu acho que é uma profissão de maior risco... Tem sim, o cara tem que ter coragem mesmo, vamos falar assim. E depende muito da natureza. Isso que eu ia falar. Porque ele pega o dinheiro lá no banco comigo e joga no chão, num céu aberto. Sim. Ele tem que rezar para chover, ele tem que rezar para parar de chover, ele tem que rezar para sair sol, ele tem que rezar para não sair sol. Então, assim, ele tem que contar, não pode... Tem que rezar para a pessoa ir trabalhar. Pois tem que rezar para a pessoa ir trabalhar. Então, assim, ó, ele tem uma demanda de tomada de decisão que ele tem que tomar e acreditar muito no negócio dele para poder acontecer. Tem que aquele negócio, o cara tem que ter fé mesmo, porque é uma coisa que ele não tem controle. Não tem como ele ter controle. Igual, por exemplo, uma produção de empresa. Ele compra a matéria-prima e fala assim, não, isso aqui eu sei que é só fazer que eu vou chegar no produto, né? O produtor não. Ele joga o dinheiro no chão lá e reza para Deus e o mundo para dar tudo certo. Diego, até para Amanda entender... Um dos mais graves que te deixa descalço, a gente fala assim, você perde o rumo, é a chuva de granizo. Então, Maria, você está próximo da colheita, não está no ponto de colheita, passa uma chuva de granizo. Você perdeu toda a sua receita. E você tem um custeio, tem alguma coisa em aberto, ou seja, vai ter que renegociar, porque você perdeu a sua produção. Pois é. Uma mais simples seria a chuva de granizo. E estraga muito mesmo? Dependendo da fase. Vamos falar um pêssego, por exemplo, uma cultura extremamente sensível. Próximo da colheita, vem a chuva de granizo. Você perdeu a fruta. Você vai fazer o quê? Vai fazer uma polpa, talvez um suco, mas você perdeu aquela fruta in natura. Aquela bonita, né? Exatamente isso. Então, assim, fora do local protegido, que são as estufas, ele corre esse risco. E o café é a mesma coisa. Nós estamos, assim, próximo da colheita. Se passa uma chuva pesada agora, esse café vai para o chão, você já perde qualidade. Não existe nenhum seguro? Existe o seguro. Porque o seguro também tem que ser coragem, tem que ter mais fé ainda, né? Existe a parte do seguro, mas precisa melhorar
muito no Brasil no meio agrícola. Mas isso aí depois a gente vai entrar. Vamos fechar essa parte da inadimplência. Mas voltando à inadimplência, é o seguinte. Então, além do produtor ter que rezar para dar tudo certo, né? Quando eu pego um recurso controlado e empresto para o Tinoco, se o Tinoco não me paga, ele vai lá para renegociar. Fala assim, Diego, aconteceu o seguinte, cara, caiu uma chuva de pedra. E de fato, às vezes caiu mesmo, tá? E vamos aqui falar que não tem seguro, tá? Vamos entrar no pior das hipóteses possíveis. Diego, não tenho dinheiro para te pagar. Como que eu vou fazer? Bom, instituição, eu tenho que pagar o governo. Isso não... assim, não tem como eu não pagar. Então, eu tenho que arcar. É mais fácil... Aqueles fechar o banco, mas alguém... Na verdade vai acontecer, não vai ficar sem. Então eu tenho que ressarcir esse dinheiro que veio de lá, né? Então, o que eu vou fazer? Quando eu vou chegar no Tinoco, tudo bem, eu te entendo, é uma situação, aconteceu, né? Então, vamos fazer assim, só que eu vou ter que parcelar isso aqui anual para você. Posso fazer isso aqui em 3, 4 anos para você, né? Só que a taxa de juros é outra. A taxa de juros tem que ser a taxa minha de mercado, porque como que eu vou fazer? Né? Existe uma taxa de juros, inclusive, para renegociação mesmo, que é uma taxa mais baixa, tá? Mas ainda assim, frente à taxa que é disposta pelo governo, né, dessas linhas de incentivo do recurso controlado, ela fica muito alta. E aí ele vai ter que parcelar anualmente e às vezes o produtor não entende isso. Mas o que ele tem que entender é o seguinte, é que esse recurso que ele pegou comigo, eu tenho que pagar lá. E eu tenho que pagar de uma vez, que era o dinheiro que eu contava com ele. O spread do banco Às vezes ele acha que não vai acontecer nada com o banco, vai ser só o governo, né? E o spread do banco é muito pouco, Amanda. É muito pouco. Não é um recurso assim. Às vezes, se você for ver de fato desses recursos controlados, o quanto o banco está ganhando, não vale a pena emprestar. Entendeu? Só que o banco ele faz um tipo de serviço que é o seguinte, e não é comentado, mas quando um banco ele ganha o direito de trabalhar no país, ele tem que fazer prestações de serviço. E uma delas é fomento de negócio, fazer girar o recurso dentro do país. Ele tem essa obrigação. Entendeu? Então ele tem os deveres dele também como instituição de fazer isso. E uma dessas é a fomentação de negócio. Ele precisa fazer isso. Então, se ele for operar só as linhas que ele vai ganhar, ele não pode. Ele também tem que correr o risco, vamos falar assim, ele tem que ganhar pouco também para poder estar ali. E uma dessas coisas é esse fomento. Porque na hora que você pega o montante que ele ganha, se ele emprestar 100, 200 mil, você fala assim, Diego, mas isso aqui é coisa de doido, não vale a pena. Não, de fato não vale. Mas ele tem que fazer essa prestação de serviço, né? É aquela coisa, tem o ônus e o bônus, né? Então, ele tem que arcar com os dois, né? Nisso daí. Amanda, só destacando o que o Diego está comentando, quando você pega essas linhas controladas para fazer a aquisição de uma máquina, o governo passa para o banco, ele faz repasse para o fornecedor. Sim. Então, não tem como ter ganho. Como que você vai ganhar? Olha, você me prestou 100, a máquina custa 100, eu só faço a transição desse dinheiro para o fornecedor. E aí vem as outras operações, que são serviços. Que aí nós temos o seguro. Sim. Aí tem outras linhas aí que a gente vai trabalhando. Porque... E aí, Amanda... A pessoa acaba que tem que abrir conta, enfim. Isso, mas aí você faz movimentação. Se você pegar um montante geral, é um valor muito baixo. Pouco. Por isso que, às vezes, só nessa parte do bom supor de recurso controlado, de incentivo que o governo tem, não é tão interessante, porque o banco realmente, de fato, ele só fica com o pesar disso. Vamos falar. Porque ele te empresta... Mas ele precisa fazer. É uma prestação de serviço dele, né? Ele tem que fazer isso. Ele tem que fazer essa fomentação de negócio. Mas ele também fica com essa parte. E veja bem, vamos supor, uma máquina. É 10 anos, às vezes, depende da máquina, né? Um investimento. Ou 8 anos. Eu te empresto o dinheiro e você tem 8 anos, você tem que ficar adimplente comigo. Se você ficar inadimplente 1 ano, eu tenho que pagar. Né? Eu tenho que pagar. Então não tem muita saída para a instituição financeira. Porque lembrando assim, que às vezes a pessoa fala, mas banco ganha muito dinheiro. Não, ganha, de fato ganha. Quem trabalha em banco ganha muito mais. Nossa funcionário de banco Agora, mano. O meu convidado tá até descalço aqui, ó. Tá lá, mas pela fechada. Não, mas o Tinoco já tá com a vida feita já, ó. Ô, Amanda, voltando ali no que a gente quase entrou no assunto e saiu um pouquinho fora, a questão de seguro também, tá? Então, seguro tem um seguro que é um serviço, né? Que o banco vende dentro da cesta de negócios.
Tem. O próprio banco fornece esse seguro? Seguro. Aí você pediu o Diego para destacar que existe o do custeio, que é um seguro da operação, e tem o seguro também dos maquinários. Então, eu fui fazer uma fiscalização há uns 20 dias atrás, a máquina foi roubada, foi furtada. Mas estava segurada. Então, o produtor recebeu uma nova máquina. Então, tem hora que acha que é caro, sai barato demais, principalmente maquinário. Então, tem que se fazer o seguro. Tá? E tem o seguro da operação, né, Diego? Deixa claro pra gente que é o seguro da máquina, dos implementos e da operação ali. E tem uma coisa também, quando a gente fala de maquinários, tipo, são muito caros essas máquinas. São muito caros. Sim. Pra você ter ideia também, Amanda, alguns seguros são obrigatórios, tá? O governo também obriga que o produtor faça o seguro. Mas assim, na hora que você vê, a gente vai falar um pouco disso, você fala assim, não, Diego, mas vale muito a pena disso daí. Não é um custo desnecessário, não é uma venda. Porque veja bem, vamos supor, um trator hoje, o menor trator hoje, vamos falar que é 100 mil reais, novo. O menor, assim, o menor que talvez não atenda quase ninguém. Não, fala um tratorzão aí. Não, o tratorzão tem trator de 300 mil, 350, essa parte de cafeeira, assim, né? Porque se você pegar maquinário, por exemplo, para soja, tem máquina de 5 milhões. Então, assim... O que tá na moda agora? Uma colhedora. Uma colhedora de café hoje, por exemplo, 1.300, 1.500, depende da marca, depende do tamanho, porque elas também são divididas em tamanho. Mas você pega uma máquina dessa, por exemplo, 1.300, 1.350, 380. É dinheiro, hein? Aí, essa máquina, por exemplo, ela tem que ser segurada. Um seguro de uma máquina dessa não é barato. Mas não é barato a que ponto? Você está segurando um valor de 1.300.000, 1.400.000. Tá, quanto que fica um seguro? Uns 20 e poucos mil. 20 e poucos. Por mês? 25. Não, por ano. Que dá... dividido por 12 aí, vai dar o quê? Perdi as 2 mil e tralá. R$1.500, mais ou menos. Se fosse ficar 24 mil, ficaria 2 mil o seguro. Só que você está protegendo um bem de 2 milhões, de 1,5 milhão, por exemplo. Não, aí a pessoa não pode reclamar. Entendeu? Mas só que aí você dilui o que o produtor, eu falo, o produtor tem que colocar na ponta lá até o custo. É porque eu te falo, o custo da saca de café dele tem que estar incluso até esse seguro da máquina. Sim. Entendeu? Diluído ali, né? Então, assim, um produtor que vai pegar uma máquina dessa de 1.300.000, 1.400.000, ele tem que ter ideia que ele tem que ter o seguro. Só que esse seguro, se ele fizer pelo BNDES, se ele usar linhas do governo que é de incentivo, ele tem que fazer o seguro, é obrigatório. Por quê? Veja bem, você comprou uma máquina, você adquiriu uma máquina, deu o que fazer, porque veja bem, é um investimento alto, não é qualquer produtor que vai conseguir comprar, porque é caro mesmo, entendeu? E aí você tem essa máquina furtada, próximo da colheita do seu café, você não estava esperando nada. Isso, furtou seu café. Você vai ter que gastar com mão de obra que você já não ia ter, né? Eu falo assim, no intuito de você arrumar turmeiro. Isso se você arrumar a tempo, porque o café também tem um tempo certo de colher, né? O Tinoco sabe bem disso. Então, assim, há vários tipos de prejuízo nisso. Mas imagina, além de todos os prejuízos da colheita do café, ele tem o prejuízo da máquina. Imagina ele ter que continuar pagando essa máquina sem ele ter. Então não dá, fica inviável. Aí o produtor realmente, de fato, ele vai ter uma renegociação desse bem, porque não há fundamento, porque ele compra a máquina para ele diminuir o custo dele, né? Porque quando ele traz uma máquina é para diminuir o custo, para ficar interessante. E às vezes eu vou te falar que hoje em dia, o Tinoco sabe muito bem, não é nem só para diminuir o custo, é porque não tem mão de obra, não é não, Diogo? Com certeza, isso aí. Não, Agilidade, agilidade, mão de obra que não está disponível, está difícil. E eu vou te falar, igual eu citei um pouco antes, que hoje um sítio, uma parte rural, ela é uma empresa. E ela é. Hoje, se o produtor demorar muito para se enquadrar e ver como empresa, ele vai ficar para trás. Porque os plantios de café hoje, ele tem que ficar adequado aos maquinários que estão vindo por aí. Ou os que já tem, no mínimo os que já tem. Porque a mão de obra, Amanda, tá acabando, tá escassa. A gente vê em diversos setores. Hoje, eu fiz muita visita PJ. Faço muita visita de produtor rural. A dor é a mesma. É mão de obra. Não tem mão de obra para fazer. Não tem mão de obra para colher, não tem mão de obra para produzir. E não tem mão de obra para vender. Entendeu? Então, assim, a mão de obra hoje, ela tá escassa. Mas ela tá tudo escassa. ferrado. Tá todo mundo ferrado. Imagina, por exemplo, a gente brincou mais cedo com a questão do engenheiro civil. Tem que lidar com construção.
pedreiro, pintor. Mão de obra tensa, né? Serviço pesado, difícil de você ter uma mão de obra qualificada ali. Então, pro produtor rural é a mesma coisa. Então, o que ele tem que fazer? Não, e é um tiro no escuro, né? Um tiro no escuro. Porque você tá procurando uma mão de obra, não tem. Aí aparece alguém. E você ainda tem que confiar naquela pessoa. Tem que ter muita fé mesmo. Tem que ter muita fé. Você tem que... E outra, um produtor rural, quando ele vai trazer um turmeiro, assim, ele tem que confiar no turmeiro, porque é muita gente que ele tem que trazer ali, dependendo da área que ele tem. E o maquinário vem para substituir um pouco isso, entendeu? E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que adequar a lavoura dele, às vezes inteira, para receber uma máquina. Então, por exemplo, o Tinoco. O Tinoco, às vezes, o produtor chega no Tinoco, eu quero comprar uma máquina. O Tinoco vai falar assim, olha, mas sua lavoura, para receber máquina, não está adequada. Você vai ter que adequar ela. Aí ele vai falar, mas como que eu tenho que adequar? Em algumas situações, o Tinoco vai falar para ele assim, ó, você vai ter que cortar tudo, arrancar tudo e plantar de novo. E aí, para plantar, Amanda, é só... Olha, até ele vai ter que ficar 2 anos ali para tentar fazer um catado no café dele. Só no 3º ano que ele vai ter uma produção ainda baixa, né, Tinoco? Sim. Então, assim, ele tem que adequar a lavoura dele para receber uma máquina também. Só que, assim, ou ele vai se adequando aos poucos a isso, ou ele vai chegar uma hora que ele vai ficar na mão. Como é que ele vai fazer para dar conta? E aí entra o maquinário. E aí entra a parte do seguro. Imagina aquele que financiou uma máquina, tem a máquina roubada, que isso é um outro assunto também que está aumentando muito, que é a insegurança dentro do campo, né? Principalmente na parte do café. Por quê? Porque o café está caro. Né? Então, assim, veja bem. Mas, ó, assim, aqui, não sou do assunto. Tem rastreador aí no mercado, né? Será que os caras arrancam ou os produtores não querem colocar? Não, por ninguém pareça, o ladrão, ele é inteligente. Não, eu falo. Ele sabe. E tem uma coisa que tem que deixar bem em destaque, tá? À medida que o valor do produto sobe, então o café, a gente saiu no preço... anteriormente 500, foi para 2.500. O seguro é muito caro. Da produção, do produto em si. Então, mesmo com o rastreador, se torna-se uma coisa quase inviável. Mas se usa, tá? Hoje nos transportes, para levar a mercadoria, o produto, se usa. E nos maquinários, Diego, o que se tornou mais fácil? Coloca rastreador, mas o seguro... Como se diz? O seguro é o mais seguro. Com certeza. E o seguro fica até mais barato quando tem rastreador na máquina, tá? Às vezes o produtor não sabe, mas fica mais barato. Por quê? Porque consegue fazer o acompanhamento em tempo integral. Sim. Né? Daquele maquinário, onde ele tá, onde não tá. Eu sei que o pessoal põe muito rastreador, nem é por furto, não. Mas é pra ficar de olho na mão de obra. Isso, também. Né? Rendimento da operacional, porque ele acompanha também o custo ali também, né? É várias coisas. E hoje as máquinas já estão saindo, né? Tem trator aí. Eu não vou falar a marca aqui, mas tem trator hoje que sai com esse rastreador e ele tá lá guardadinho. Às vezes o funcionário não sabe, o ladrão não sabe, mas tá lá. E aí você entra no aplicativo daquela empresa lá que vendeu o trator, ele dá para fazer até o trajetória, aonde que ele foi, quanto tempo que ele gastou, em média, quanto que ele gastou de velocidade, de combustível, né? Então, assim, ele consegue ter controle. Tudo isso ajuda numa boa gestão. O produtor saber, de fato, voltando àquele assunto, o preço que sai a saca do café dele, entendeu? Mas o meu sogro que trabalha muito... Você conhece meu sogro, né? Sim. Ele trabalha muito nessa área e... eu não lembro o que aconteceu, mas aí ele tava me explicando o que tinha acontecido. O cara, ele tinha que fazer um corredor em tantos quilômetros. Por quê? Ele tava colocando a semente, né? Então... se você anda muito rápido, você afasta a semente. E o cara, no trator, foi, parou lá na árvore, ficou com o trator ligado, um tempão. E aí descobriram por causa do rastreador. Aí viu que, a plantação ia sair toda prejudicada porque foi dando espaços muito longos. Imagina, Amanda, você, produtor, que não sabe como que foi o trabalho que ele fez. Aí, além da semente que foi plantada, além de você rezar, orar e tudo mais, aí você vai lá, você gasta inseticida, você gasta adubo, você gasta não sei o quê, pra sair uma colheita toda errada, uma produção toda errada, imagina. Não. E hoje, uma coisa que mais encarece hoje o custo de produção é o diesel. Então, nossas máquinas são a diesel, movidas a diesel, e tá muito elevado. Então, a questão do rastrear é acompanhar a parte operacional,
para reforçar o que você falou, para melhorar a questão do custo, ele conhecer a parte operacional e ter um rendimento melhor. Isso é essencial, mano. Precisa ter. Tá? Precisa ter, até para você monitorar a sua máquina, fazer as revisões, saber o que está acontecendo. Tá? E a questão do seguro agrícola, no caso de algum contratempo, você ter aquele bem quitado. Isso, você tem um respaldo, Super né? compensa. Você tem um respaldo ali da quitação da máquina, né? Sim. E em situações que o Tinoco levantou também, que é as situações do custeio da lavoura. Isso. Então, existe o seguro para o custeio da lavoura também. Em operações que são abaixo, até 200 mil, né, de 200 mil para baixo, é obrigatório que tenha esse seguro. Às vezes o produtor acha que a gente só quer vender o seguro para ele, mas não é. Existe uma regra também. Essa regra, ela é mudada e ditada pelo governo em cada ano safra. Então, por exemplo, o ano safra, ele tem um ano, ele é diferente do ano letivo que a gente tem, que é de janeiro a dezembro. O ano safra, não. Ele começa a partir de julho e vai até 30 de junho do ano seguinte. Então, por exemplo, esse ano ainda a gente está na safra passada. Então, a gente está no 25, 26. Por quê? Até 30 de junho a gente ainda está nesse ano safra. A partir do dia 1º de julho, a gente entra numa safra que é 26 e 27. Então, essas regras são ditadas pelo governo. E aí é onde que vai vir? Se o pequeno produtor ele vai permanecer com faturamento de 500 mil, o médio produtor vai ser 3 milhões e meio, e o demais vai se enquadrar nisso. O seguro é obrigatório a partir de 200, de 270, de 300? Quanto que vai ser? Isso quem vai ditar é o governo. Essas regras são impostas por ele a cada ano safra. Então, assim, às vezes mantém alguma coisa, assim como a taxa de juros. Às vezes mantém, ou às vezes diminui, ou às vezes aumenta. Então, isso é para todo o setor, né? Mas veja bem, o produtor pequeno, eu no meu ver, eu acho que o Tinoco também concorda comigo, eu acho que ele deveria ter uma renda, tinha que ser um pouquinho maior, né? Para ele poder ter um fôlego. Quando eu falo assim, maior assim, em vez de ser 500 mil, uns 600, talvez 700 mil ali. Porque pro produtor do café, agora que é a chance dele ganhar um pouquinho de dinheiro, né, o Tinoco? Que o preço tá um pouquinho mais elevado, né? Então, ele deveria ser um pouquinho mais. Vamos ver o que vai ser esse próximo ano safra aí. Perfeito. Amanda, trazendo para a parte da civil, para ter um entendimento melhor da questão do seguro. A grosso modo, isso vai variar muito, o Diego já explicou bem. Hoje, vamos fazer uma conta redonda, tá? A cada 25 mil reais que você consegue tirar por hectare, você vai pagar uns 400, 500 reais de seguro. Uhum. Então, é pouco, perto do montante que você pega. Sim. A grosso modo, isso vai variar muito do que você quer contratar no seguro, mas 25 mil reais, você pagar 400 reais ao ano, Não, vamos falar assim, não te quebra. Sim. Não te quebra e não te prejudica, você né? tá assegurado. Você veja bem, ó, 1 hectare, tá? Vamos pôr que o produtor colheu 30 sacas de café. 30 sacos vezes o preço que está hoje. Quanto que é esses 400, esses 500, esses 600 reais frente a esse valor que deu num hectare inteiro? Ele está protegendo o hectare, não está protegendo uma saca de café. Entendeu? Então, assim, é muito viável. É que, assim, nós brasileiros, a gente não foi educado para aproveitar algumas coisas, entendeu? Seguro é bom você ter. É ruim de você querer usar no sentido assim, nossa, eu vou ter que usar o seguro. Mas é melhor você ter o seguro do que você não ter. Para todas as situações, para todas. Seja para o pessoal, num carro, seja um seguro de vida, seja... Então, assim, hoje, por exemplo, tem seguro de... Só vê a falta do seguro depois que já foi. Um seguro, por exemplo, hoje tem seguro de vida que está trazendo até internação. Para quem não tem plano de saúde, é uma ótima. Opa. Legal. É uma ótima. E passou rápido, né? Opa! Mas já? Hoje eu falei pouquinho. Mas a gente nem entrou nos outros assuntos. Pra você ver, eu te falei. E eu me controlei, tá? Eu quero falar? Não vou falar. A vez é sua. Certeza que nos comentários aqui vai ter... Nossa, o Tinoco falou pouco. Falei pouquinho. Eu acho que eu falei mais que o Tinoco. Mas hoje era o seu dia. Faltou muito assunto, quem sabe? Você não volta. Vamos falar depois de uma área de PJ, de repente, né? Que é para as empresas aí. Precisava de mais tempo, né? Ô, Diego, sabe uma sugestão, assim, para você pensar em um próximo convite? Para as empresas que trabalham no ramo. Então, por exemplo, tem uma empresa, PJ, de prestação de serviço agronômico. A Amanda tem uma empresa, PJ, na prestação da civil, da engenharia civil. Perfeito. Algo que a gente possa trabalhar no mercado financeiro, alguma ajuda
do controle do nosso fluxo de caixa, algumas aplicações que a gente possa fazer, que muitas vezes a gente entra no dinheiro, a gente faz a retirada, não faz a aplicação de forma correta. Isso tudo ajuda a gente no imposto de renda, quando for prestar essa conta para o governo. Combinar uma reunião lá com a associação. Sabe? A gente pode falar disso. A aplicação não entendo nada. Então, a gente pode falar de assuntos nesse sentido. Vamos tratar um assunto de aplicação hoje. Vamos falar das holds, que é muito interessante, tá? É um assunto que às vezes a gente não é tratado aqui na nossa região, aqui é pouco tratado, mas é que é de fundamental isso daí para a família, principalmente quando é sucessão, né? E isso não envolve só o produtor, não. Envolve a pessoa que é de empresa, o engenheiro mesmo, que já tá ali numa situação mais confortável, tipo o Tinoco, assim, sabe? Ah, meu Deus. Então, ele tem que pensar na sucessão dele, né? Em os bens que vai deixar. Então, ele pode criar uma hold familiar para ele, né? Onde ele coloca todos os bens que ele tem dentro de uma hold. É uma empresa. Caso venha a falta dele, vamos falar assim, o filho dele tá tranquilo. Não vai precisar ficar pagando com inventário, essas coisas. São várias ações. Também, Diego, que tem muitos colegas nossos na associação, com as empresas com 2, 3 pessoas, com membros, né, os diretores, do que aconteceu comigo. Eu fiquei 1 ano parado. E aí? Cadê minha proteção? Cadê um seguro que eu não fiz para ter uma receita nesse período parado, né? Então, fui para o INSS, foi complicado. Então, assim, eu acho que seria interessante falar das PJ, prestadoras de serviço, né? Porque como a gente pode se resguardar de algumas coisas, né? Tanto do investimento, aplicação, como a segurança nossa. Né, mano? Hoje você está ativa, trabalhando, e se você precisar se ausentar, como que fica? E você nem esperava o que ia acontecer, né? Nunca espera, né? Pois é isso. Então, né? A gente nunca espera o que vai acontecer. Mas, Amanda, é um prazer, eu fico muito feliz de ter vindo aqui. Eu que agradeço. Se quiser outros assuntos, a gente levanta um bate-bola aqui, traz aqui. Eu acho que vai ser bem bacana. Cara, eu tô doidinha pra fazer. Eu ainda vou conversar à tarde de fazer aquele negócio que tá agora na moda. Tipo... 2 contra 2, um tem um pensamento, o outro tem outro, sabe? Só pra ver o trem pegar fogo. Mas muito obrigada, Diego. Muito obrigada, Tinoco. Tamo junto. Eu gostei de você aqui. Compartadinho, você viu? Eu gostei. A idade, a maturidade, né? Eu gostei bastante. Muito obrigada, Tinoco. Obrigado. Quem sabe você não volta aí. Volto sim, sempre. Diego, tô junto, tá? Pode me chamar. Tô junto com você, faço questão. Vocês que gostaram, tem ainda dúvidas, pode procurar o Diego, pode procurar o Tinoco. Se quiser procurar eu também, tamo aí. Até o próximo episódio. Vai ter um QR Code aqui para vocês fazerem perguntas. E até o próximo. Um beijo e obrigada. Dá tchauzinho lá pra câmera, galera. Tchau, gente. Até a próxima. Tchau, valeu.